Olá, seja bem-vindo aqui a ZY3. Muito obrigado por você estar acompanhando o nosso canal aí. E eu quero agradecer primeiro a todos que têm mandado comentários nos nossos canais das redes sociais. E isso tem sido muito importante. E esse vídeo ele é fruto dos comentários que vocês colocaram no vídeo lá atrás, né? Os dados não mentem, mas as pessoas. E foi um rebu, né? Nossa, muita gente falando muita coisa. E algumas pessoas pediram para que eu fizesse por região. E eu estava aguardando alguns números para que eu pudesse soltar algumas outras informações adicionais nesse vídeo, mas infelizmente eu não recebi ainda. Então não tem como eu passar ele na íntegra para vocês, com todas as informações que eu gostaria de passar para vocês. Mas eu montei aqui o gráfico por região do Brasil, são 5 regiões, e eu montei simplesmente o gráfico dos óbitos de 2017 e 2018, para que a gente pudesse ver os picos. Ah, falam tanto de picos aí, picos para lá, picos para cá, o pico é março, é abril, é maio, e nada chega, e essa bagunça toda, e o pessoal fica nessa situação complicada aí. Bom, veja só o que acontece com relação a isso daí. Por que eu vou apresentar o gráfico de óbitos? Porque a doença, a similaridade dela do Covid-19 com doenças respiratórias, né? Pulmão, pneumonia, asma, bronquite, a própria gripe, ela está ali naquele grupo. Alguém pode falar alguma outra coisa, até que prove ao contrário, ele é uma gripe. O Covid-19 é uma gripe fim de papo, tá? Tem a sua letalidade, tem o seu problema, mas enfim, tá? E eu vou começar mostrando aqui pela região sul e vou fazer alguns comentários. Então, como vocês estão vendo aí agora, a barra vermelha aí, ela é de 2018, é a barra azul de 2017. Então, quando você olha aqui, mês a mês, o que nós temos? Que o pico, tá, de doenças respiratórias, de gripe na região sul é no inverno. Junho, julho e aí agosto começa a diminuir. Todo mundo sabe disso. Isso não é novidade nenhuma. Então, veja só, empurraram a pandemia para junho, julho e agosto. Seguraram todas as pessoas dentro de casa, fizeram a quarentena, falando que era para... tem que dar um tempo para que os hospitais estivessem aptos a receber tantas pessoas do coronavírus, coisa e tal, respirador, isso e aquilo, e correram com o hospital de campanha. 70 dias depois tem hospital de campanha que nem foi inaugurado. Empurraram tudo para uma época complicada, a época de gripe, época de pneumonia. Então, esses daí são os dados da região sul, né? Vamos para a região sudeste, vamos lá para a região sudeste aí. A região sudeste também é a mesma situação. Junho, julho e agosto, né? Se você pegar agosto aí dá mais ou menos o mesmo pico de maio, né? E você pode ver aí que os óbitos por mês na época de pico, tá, na região sudeste é por volta de 4.500 mortes por mês, em média, nesses últimos 2 anos. Ok? Região, vamos lá, vamos mudar, região centro-oeste. Região centro-oeste, ela não está muito bem caracterizada, né? A região centro-oeste ela não está muito bem caracterizada. Você pode ver que tem alguns meses que dá alguns surtos aí em julho, em outubro, mas veja só que coisa estranha, né? Os picos da doença respiratória, tá, de pneumonia, ela se dá lá em março, abril e maio. Essa é a característica da região centro-oeste. Então, se o Covid-19 tiver a mesma tendência do que uma gripe, muito provavelmente, tá, aqui eu estou colocando, né, essa consideração que o pico do Covid-19 nessa região já passou. Paulo, o que você está falando? Você está falando besteira. Estou falando besteira? Então tá bom. Vamos partir para o próximo? Vamos lá. Região Nordeste. Aqui região Nordeste, pessoal que está no Nordeste aí. O pico de doença respiratória e gripe é nos meses de março, abril e maio. E março e junho praticamente são quase que iguais aí. Então, os picos de doença respiratória se dá ali em abril e maio. Agora você vai falar para mim também que o problema do Covid também já passou lá na região Nordeste? Aguenta aí.
Aguenta aí. Você não sabe do que os políticos são capazes. Agora, se você estiver acompanhando na internet, você sabe muito bem do que eles são capazes. Agora que eu vou mostrar a joia aí, né? Vamos lá. Região Norte. Algumas pessoas da região Norte me pediram, tá? E esses gráficos eu passei por e-mail para algumas pessoas lá na região Norte. Dá uma olhada lá. Aonde que acontece o pico da doença respiratória na região Norte? Março, abril, em 2017, né? E abril e maio em 2018. Então, muito provavelmente junho, julho para frente, o pico de doença respiratória na região norte já passou. Mas você também está falando que o Covid-19 passou aqui na região norte? Assim, eu não vou falar nada para você, porque da última vez que eu falei alguma coisa, teve gente que saiu aí na internet atirando para tudo quanto é lado. Esse cara é um retardado, esse cara é louco, esse cara não sei o que tem. Agora eu quero ver o seguinte. Vamos ver o que o Mandetta falou? Vamos dar uma olhada no que o Mandetta falou? Aqui, ó. Saiu no jornal lá do Pará. Mandetta volta atrás 3 dias depois e diz que Pará já passou do pico de Covid. Opa! Calma aí. Não sou eu que estou falando, é ele que está falando. É o queridinho da imprensa. É o queridinho da galerinha aí, que inclusive saiu do governo federal e foi trabalhar lá para a região norte. Ele que está falando. Vamos dar uma olhada na matéria? A matéria fala o seguinte, olha lá. Não vou ler toda a matéria aqui, depois eu vou colocar para vocês aí o link, você entra lá e você vê. Então vamos ver a matéria aqui, ó. A matéria está falando aqui, ó. O que o Mandetta falou? Abre aspas. Parece que vocês, paraenses, passaram por um pico há umas 3 semanas atrás. Essa matéria é do dia 18 de maio. 18 de maio, pico da onde? Dá em... abril? O pico da doença foi em abril? Opa, pera um pouquinho. Vamos lá, vamos ler de novo. Parece que vocês, paraenses, passaram por um pico há umas 3 semanas atrás. Estabilizaram e estão com uma tendência de queda, disse Mandetta. O ex-ministro deu a declaração durante uma reunião de portas fechadas com o governo do estado para discutir estratégias para o combate do Covid-19 no Pará. E aí? Como é que fica então? Engraçado isso, não? Ele que está falando. Então, quando você pega lá o gráfico das doenças respiratórias dos anos anteriores, já está mostrando que o Covid-19 tem um comportamento igual, o pico será mais ou menos igual. Pode mudar alguma coisinha ou outra. E lembrando que lá no vídeo, quando eu coloquei lá, tá, no vídeo lá, os dados não mentem, mas as pessoas, eu mostrei naquele vídeo que as pessoas estão colocando na conta do Covid doenças respiratórias. E eu disse isso, e o vídeo era para alertar exatamente isso. Aí teve um monte de gente que colocou um monte de coisa. Lá no portal da transparência, que está lá, o link do vídeo lá, né? Os números não aumentem, mas as pessoas, lá está falando explicitamente que se a pessoa for a óbito e tiver suspeita de Covid, a pessoa será declarada no óbito como Covid. Eu coloquei isso aí lá, mas não sou eu que coloquei, eu simplesmente reportei o que o site está colocando. E disse também o seguinte, olha, se seguir a tendência de uma doença respiratória, os picos vão ser igual aos resultados dos óbitos dos anos anteriores, porque é gripe, o negócio é uma gripe. Tudo bem, uma gripe diferente, é uma gripe com uma certa letalidade, é isso, coisa e tal, e é uma gripe. Agora, os números do Covid estão certos? Os números do Covid estão certos? Claro que não. Estão sendo reportados muito mais do que, na verdade, o são. Se duvida disso? Bom, entra lá no portal da transparência, desce lá no final do portal da transparência e você vai ver que eles estão falando, olha, suspeita de Covid enterra como se fosse Covid. Agora, veja só, para a gente encerrar esse vídeo aqui e fechar com chave de ouro, vamos colocar lá, o que diz lá no Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro mudou a metodologia. Rio de Janeiro, esse estado eu vou falar para você. Olha, meu filho mora no Rio de Janeiro. Eu vou falar uma coisa para você, estado enrolado, viu? Rio, novo método de registro exclui 1.177 mortos por Covid-19 das estatísticas. A partir dessa terça-feira serão considerados na contagem apenas mortes cujos atestados de óbito contêm
confirmação de infecção pelo vírus, ou seja, eles retiraram 1.177 que eram suspeitas. Bom, fizeram o certo, né? Suspeita não significa dizer que é. Então veja só, pessoal, não vou falar mais de Covid daqui para frente, chega, esse assunto já cansou, né? Todo mundo já está cansado dessa história. Mas fica para você a ideia da seguinte: você tem que entrar mais a fundo com relação às informações que os governos passam e que a mídia também passa, porque a mídia tem um interesse muito grande em tudo isso. Eu comentei muito do interesse que existe, por exemplo, lá quando eu falei assim, ó, a pandemia e o lado escuro, é o outro vídeo, a pandemia e o lado escuro, o interesse das indústrias farmacêuticas em desenvolver um remédio mais caro para cobrar dos governos. Os governos estão superfaturando, os governos estão enrolando o pico do Covid para quê? Para superfaturar, para enrolar, para ganhar dinheiro. Entendeu então o que está acontecendo? Então fica aí, curta aí, compartilhe, tá? Dê o seu like, divulgue aí nas suas redes sociais aí para que as pessoas possam ficar pelo menos um pouco mais informadas. Eu sou o Paulo e essa é a ZY3. Até uma próxima oportunidade.